Tem gente no time do Flamengo que está merecendo perder espaço, Vários. né? Tem gente no time do Flamengo que merece ir para o banco de reservas mesmo, que não merece mais se sentir titular absoluto. Então, respondendo à pergunta do nosso amigo, a atuação contra o Bragantino foi uma das piores do ano, se não foi a pior, e contra o Santos ontem ganhou, mas eu não gostei. Se o Flamengo voltou da data FIFA cansado porque treinou muito, aí só um especialista em preparação física para dizer, porque eu não entendo nada. É o fim do mundo. Salve nação, saudações rubro-negras. Vamos acompanhar aqui um corte do canal S1 Live com a participação de João Guilherme, falando sobre o momento do Flamengo. Por que que o Flamengo oscila tanto? Cara, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Talvez o que eu penso, o que o João pensa, o que o Alan pensa, é a mesma coisa que você pensa. Então, assista o vídeo até o final e veja o que nós estamos achando do Flamengo neste momento, depois da data FIFA. Essa parada fez mal para o Flamengo. Mas o porquê? Será que a gente consegue entender? Será que você pensa como eu, como o João, como o Alan? Então é sobre isso. Então, este papo aqui, galera, é um papo sobre entendimento de Flamengo. Assista o vídeo até o final, então. Dá essa moral, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Quero convidar você a se inscrever no canal S1 Live, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, canal top. Temos aqui uma parceria com o canal S1 Live, valeu? Vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal, simbora! Estivemos juntos na segunda passada, a data FIFA ainda estava em andamento e existia uma pergunta naquele programa: como voltará o Flamengo? A expectativa é que o Flamengo volte melhor. Como será o retorno rubro-negro após a data FIFA, que foi muito trabalhada, que o Sampaoli aproveitou bem? E já temos a resposta. O Flamengo, que faz uma temporada muito ruim, piorou depois da data FIFA. Vinha de 10 jogos sem perder, em algum deles mostrando evolução, até mesmo jogando bem em algumas partidas, como a do Grêmio, que venceu por 3-0, mas o Grêmio teve chances de fazer muitos gols no Flamengo, mas mesmo assim o Flamengo teve uma boa partida. E depois da data FIFA, meu amigo, é isso aí que vocês estão ouvindo. A serra vai passar, porque o Flamengo piorou depois da data FIFA. Uma das piores atuações do ano contra o Bragantino. E ontem venceu, importante, mas não jogou bem. Então a gente vai falar sobre isso aí e muito mais aqui para vocês. Deixa eu dar uma passada. Inclusive, foi o meu comentário inicial aqui. E é muito esquisito isso. É muito esquisito. Porque o Flamengo, antes da data FIFA, vinha de 10 jogos sem perder. Né? Aí o discurso era aquele: não tem tempo de treinamento, o Sampaoli ele está ajustando o time durante os jogos e ele tem aproveitado muito, o time tem treinado bastante, mesmo com muitos jogos, alguns jogadores estão insatisfeitos com isso, mas percebia-se uma evolução. Lentamente, o Flamengo estava melhorando, com altos e baixos, e mesmo sem atingir ainda nem de perto o potencial que tem. Depois da data FIFA, com 10 dias de campeonato parado, o Flamengo treinou pelo menos 7 dias, treinou bem, treinou forte, piorou. E a atuação contra o Bragantino, ela deixou muita gente preocupada e deixou também muitas situações claras, né? Tem gente no time do Flamengo que está merecendo perder espaço,
Vários. né? Tem gente no time do Flamengo que merece ir para o banco de reservas mesmo, que não merece mais se sentir titular absoluto. Então, respondendo à pergunta do nosso amigo, a atuação contra o Bragantino foi uma das piores do ano, se não foi a pior, e contra o Santos ontem ganhou, mas eu não gostei. Achei que o time jogou mal, teve muita posse de bola, mas muitas vezes foi uma equipe que criou muito pouco. Então, o Flamengo piorou depois da data FIFA. Agora, a pergunta é: piorou por quê? Se não tem tempo para treinar, reclama porque está cansado, porque os jogadores não conseguem se recuperar direito, não tem tempo de fazer os ajustes. Aí, quando tem tempo e treina muito, que foi o caso, o time piora, por quê? Estranho, né? Realmente, só quem está lá dentro e acompanha de perto pode responder, mas que está claro que o Flamengo piorou, piorou. Agora, nós vamos falar daqui a pouquinho, né, Alan? Vem aí uma. Cara, o Flamengo é um time acomodado, cara. Você não vê isso nas outras equipes. Eles não correm o suficiente, né? É nítido. É uma moleza. São um bando de bunda mole, vamos falar a verdade, né? Momento de transição importante, hein? As coisas vão mudar no Flamengo, queiram ou não. E nós vamos explicar daqui a pouquinho aqui nos analistas. Bora. Você acha que essa parte física pode ter influenciado nesse primeiro jogo contra o Bragantino? Olha, a temporada do Flamengo Terrível. é uma anedota até agora, né? Porque, pô, nós estamos em julho. Entrando em julho, a data FIFA foi em junho, no mês 6 do ano, e teve que fazer um ajuste físico. Quer dizer, você treinar, você lapidar, você aprimorar a parte física nesse momento da temporada, ok. Mas fazer o time entrar em forma nesta altura do ano, e aí você vê outras equipes jogando no futebol brasileiro. Ontem, por exemplo, eu vi Palmeiras e Botafogo. São equipes que estão no estágio físico e que jogam um futebol muito mais acelerado que o do Flamengo. O Flamengo hoje é um time lento. É um toque de bola que você tem a posse na maior parte do jogo, como foi ontem, mas de maneira lenta, de maneira cadenciada e até mesmo de maneira irritante. É um time devagar. É E irritante. convenhamos que no futebol atual, isso aí não é bom. O jogo está cada vez mais acelerado. Então, se o Flamengo voltou da data FIFA cansado porque treinou muito, aí só um especialista em preparação física para dizer, porque eu não entendo nada. É o fim do mundo. Nós estamos em junho, gente. É só você pegar o ritmo de outras equipes, mesmo aquelas que não têm um elenco tão farto como o do Flamengo, que tem mais dificuldade em ter reposição. O ritmo dos outros times é diferente do Flamengo. O Flamengo é muito cadenciado. O Flamengo hoje é um time marcha lenta. Você falou aí que as coisas vão mudar, e eu já venho Vamos lá. falando, eu acho que já começou a mudar. Pelo seguinte, eu acho que o São Paulo também sentiu que o comportamento dos jogadores, às vezes em um jogo, às vezes em outro, muda. E o São Paulo, mesmo sem os reforços chegarem, o São Paulo, eu acho que ontem já começa a dar um recado. Porque a partir do momento que ele bota a Arrascaeta no banco, né, ele começa a mexer, né, o Pedro também começa no banco. Ele fala, olha, não vai ter titular aqui. Vai ser jogo a jogo. Eu vou até abrir, enquanto o João estiver falando, eu vou até abrir aqui a fala do São Paulo para não ser injusto, para falar exatamente o que ele falou, porque ele deixou bem claro que vai escalar por jogo, e aí eu acho que isso pode ser importante. Ó, quando ele foi perguntado, por exemplo, do Arrascaeta, ele falou, não foi questão física. Eu queria um time para esse jogo, e nós temos um jogo da Libertadores semana que vem. Vai sempre haver trocas. A identidade do jogo tem que prevalecer diante de um nome.
Hoje, quem entrou jogou muito bem. O Flamengo necessita disso. Qual é a identidade, hein? Eu também acho. Eu desconfio que ele esteja falando mais sobre a posse de bola, né? Sobre manter a bola. Mas eu acho que o Flamengo tem que machucar mais. O Flamengo fica muito tempo com a bola e machuca pouco, E por tem mais que acelerar mais, né? Muito acelerar. cadenciado, muito devagar. Irritante às vezes, né, João? Irritante, dá um sono ver o time do Flamengo. Agora, eu concordo plenamente com a sua análise. Na minha opinião, desde quando chegou o Flamengo, em janeiro de 2019, Arrascaeta é o principal jogador do elenco do Flamengo. Mesmo em 2019, no auge dessa geração, quando Bruno Henrique, Gabigol e outros jogadores se consagraram, ele, para mim, foi o mais importante. Porque se você pegar a maioria dos grandes momentos daquela temporada, Arrascaeta participa praticamente de todos os momentos, ou fazendo gol, ou iniciando a jogada, ou dando o passe decisivo. E nos anos seguintes, 2020, ele continuou sendo decisivo. 2021, ele começa a sofrer com lesões. Eu me lembro que antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, ele estava cerca de 2 meses sem jogar. E ele entra naquela final e joga bem, junto com o Andréas Pereira, foram os 2 melhores jogadores do Flamengo. 2022, ele já começou a acentuar as lesões, mas mesmo assim continuou sendo decisivo em jogos mata-mata contra Corinthians, contra Atlético Mineiro, contra São Paulo, ele decidiu. Esse ano, ele está demonstrando uma fragilidade física que começou a se acentuar no ano passado, muito grande, mas mesmo assim ainda decidiu. Fla-Flu, agora o melhor momento da temporada do Flamengo, ele fez o primeiro gol, abriu o caminho para a classificação. Ele é um jogador importantíssimo e decisivo. Agora, isso que o Sampaoli faz é fundamental, porque o Arrascaeta, ele caiu de produção. E ele tem que perceber que ele não é intocável, embora, na minha opinião, seja o principal jogador do time desde janeiro de 2019. Isso aí pode atiçar uma competição com outros jogadores que pode fazer com que o rendimento suba. Aliás, o Arrascaeta ontem ficou fora, mas existem outros jogadores que podem entrar nessa lista aí e levar um aviso. Eu acho que você tem razão. As coisas começaram a mudar e vale lembrar o seguinte: os jogadores que o Sampaoli pediu e a diretoria se empenhou para trazê-los, como fez com ele e não fez com outros treinadores, esses caras vão jogar. O Alan vai jogar, o Luiz Araújo vai jogar, se o De La Cruz vier, ele vai jogar. Então o Sampaoli está começando a preparar um Flamengo a partir de julho, com os jogadores que ele confia, e será um Flamengo com uma formação diferente. Resta saber quem desse time atual aí do Flamengo, e aí a gente inclui Arrascaeta, Pedro, Everton Ribeiro e outros mais, quem vai continuar na equipe principal do Flamengo. Porque, por exemplo, o garoto Vitor Hugo ontem mostrou que está com moral com ele. O Matheus França, eu tenho a impressão de que não tem jogado porque está machucado, pode ter mais oportunidade. É um momento de reformulação, Alan. Eu acho que o que já era para ter acontecido há algum tempo vai começar a acontecer agora. O Flamengo vai mudar aí a sua formação e uma reformulação do elenco, ela vai acontecer. Daí, galera, é a mesma coisa que eu penso, cara. Tá todo mundo sintonizado, né? Vendo o mesmo jogo. Ainda bem que está assim. Eu enxergo o jogo como o João Guilherme viu, como o Alan falou, como muitos torcedores que eu acompanho pelas mídias sociais comentando, né? A gente está sintonizado, estamos enxergando o mesmo futebol no Flamengo. E nós conseguimos enxergar quem dá o sangue e quem não dá, quem corre, quem não corre, quem merece ser titular, quem não merece. Esses jogadores novos que estão sendo contratados, o Alan, Luiz Araújo, se o De La Cruz chegar, esses caras serão titulares, cara, porque veja bem, tem muitos jogadores no Flamengo jogando só com o nome, cara. Na hora de correr, os caras não correm.
Thiago Maia, que decepção com o Thiago Maia, né? Este ano o cara tá muito mal. Ontem ele entrou e estragou o meio-campo do Flamengo. O Vitor Hugo tava bem demais no jogo, não precisava sair. O São Paulo tirou o Vitor Hugo e pôs o Thiago Maia, piorou a marcação, piorou o meio-campo, né? O Arrascaeta entrou, não comprometeu. O Arrascaeta, ele está sendo poupado, né, cara? Alguma coisa acontece com o Arrascaeta porque ele não consegue jogar todos os jogos, né? Ele foi poupado ontem pensando na Libertadores. O próprio Sampaoli falou na entrevista mais tarde, depois do jogo, que era um planejamento. Cada jogo ele vai escalar jogadores diferentes, né? Agora o nosso ataque com Pedro e Gabigol, os caras não aparecem mais. Por quê? Veja só, ontem quem fizeram os gols, Everton Cebolinha, Everton Ribeiro e o Pulgar. Só o Cebolinha de atacante que fez o gol, mas o Gabigol teve boa parte do jogo, não fez o gol. O Pedro entrou com poucos minutos, também não fez o gol. Bruno Henrique entrou depois, entrou bem. Mas o que mais chama a atenção é por que o Flamengo voltou tão mal fisicamente depois da data FIFA. É um mistério. Ninguém sabe. Só eles lá dentro devem saber, né? Porque não dá para entender, cara. Você vê os outros jogos, o Grêmio joga numa intensidade alta, o Botafogo, o Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro, apesar de ter perdido para o Fortaleza, joga com uma intensidade mais alta. O Atlético Paranaense, cara, tem uma força física gigantesca. O time do São Paulo, um toque de bola rápido. E o Flamengo é uma lentidão. O Flamengo joga no modo preguiça, né? Numa lentidão, cara. Todo mundo chega no Flamengo, pressiona na saída de bola, consegue tomar a bola do Flamengo, sai no contra-ataque. O Flamengo erra muito passe. O Flamengo chega na frente, fica tocando a bola na frente da área, não finaliza. Ontem conseguiu finalizar menos que o Santos. Vencemos o jogo, ainda bem, o resultado era muito importante, mas é o que eu vejo, cara. A mesma coisa que eu vejo os comentaristas da TV falando, é a mesma coisa que eu vejo em campo. Então, quero perguntar para você que está assistindo o vídeo se você também está enxergando o jogo dessa forma. Comente aqui, quero saber a sua opinião, tá bom, galera? Estamos aqui para trazer para você o que a imprensa fala do nosso Flamengo. Muito obrigado a todos, isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras. Fui!